Como é que a gente faz para saber se algo que alguém te disse por si só tá certo ou errado? Por volta de 350 anos antes de Cristo, Aristóteles, tentando responder essa mesma pergunta, criou a lógica, a disciplina que separa o discurso correto do discurso incorreto. O Aristóteles é considerado o pai da lógica, mas isso não significa que as pessoas eram irracionais antes dele aparecer. Na própria Grécia, 200 anos antes de Aristóteles nascer, o Tales já escrevia argumentos matemáticos sobre o mundo da geometria plana. E alguns anos antes de Aristóteles começar o seu trabalho, Platão já falava sobre usar os mesmos métodos que os matemáticos para investigar questões humanas. De qualquer forma, até onde a gente sabe, o Aristóteles foi a primeira pessoa a tentar entender quais são as pequenas peças e engrenagens da racionalidade humana. Não só isso, mas também tentar sistematizar a forma como essas partes se combinam no discurso e no pensamento. Aristóteles estudava argumentos como esse aqui. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Bom, se for mesmo verdade que todo homem é mortal e que Sócrates é um homem, é inescapável que Sócrates é mortal. Mas Aristóteles fez mais do que simplesmente listar argumentos corretos. Substituindo as particularidades por uma letra, ele conseguiu observar as particularidades por trás de cada argumento. A gente pode trocar o XYZ por qualquer outra coisa. E se as duas primeiras frases forem verdade, a terceira não tem outra escolha senão ser verdade também. Anos depois, outras pessoas contribuíram com o projeto de Aristóteles para contemplar outros tipos de problemas, incluindo alguns mais práticos e realistas. Imagine que você quer, para ser apresentador do seu novo canal no YouTube, contratar um lobo-guará. Mas evidentemente não pode ser qualquer lobo-guará, você teria alguns requisitos profissionais, ele teria que ser qualificado de certas formas. Por exemplo, o lobo-guará deve morar em São Paulo, saber falar latim ou saber cálculo 3, ou o lobo-guará deve saber japonês, morar em qualquer lugar menos no Rio de Janeiro e saber álgebra linear, ou qualquer lobo-guará que se candidate desde que ele saiba dançar. A frase complicadona com os requisitos que a gente tem para contratar esse lobo-guará são feitos da combinação dessas 7 frases aqui. O lobo-guará sabe falar latim, sabe falar japonês, sabe cálculo 3, sabe álgebra linear, mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, sabe dançar. Da mesma forma que antes nós usamos símbolos para representar proposições, nós vamos escolher uma letra para representar cada um desses requisitos. No caso, o L vai representar sabe falar latim, J sabe falar japonês, C sabe cálculo 3, o A sabe álgebra linear, P vai representar quem mora em São Paulo, o R mora no Rio de Janeiro, e por último, o D sabe dançar. Usando cada um desses símbolos, nós podemos reconstruir toda aquela frase complicada e cada uma das afirmações que tinha ali dentro. O lobo-guará mora em São Paulo e sabe falar latim, ou sabe cálculo 3, ou não mora no Rio de Janeiro, e sabe falar japonês, e sabe álgebra linear, ou ele sabe dançar. Escrevendo essa frase assim, nós conseguimos notar que o e, o ou e o não, eles têm certas funções especiais que aparecem de novo e de novo na língua. Elas servem para combinar proposições lógicas simples, como as que nós vimos, em proposições lógicas cada vez mais e mais complexas. As regras pelas quais elas fazem essa combinação seguem o que a gente já entende intuitivamente da língua. Por exemplo, suponha que um dos seus candidatos se chame Iná e envie no currículo essa declaração. Sou um lobo-guará paulista, não sei cálculo 3, sei falar latim, não sei falar japonês, sei álgebra linear e não sei dançar. E aí, ele vai ser contratado? Baseado nas autodeclarações do lobo-guará Ná, podemos verificar se cada uma das proposições que mencionamos é verdadeira ou falsa. Vamos lá. P é verdadeira, L é verdadeira e D é falsa. Como pra gente o que interessa mesmo é o resultado final, né, se a expressão toda é verdadeira ou falsa, a gente não precisa preservar essas letras, a gente pode ir trocando elas por V e F conforme elas forem verdadeiras ou falsas. E aí depois no resultado a gente vai ter a nossa resposta final. O que é que a nossa intuição diz sobre combinar frases verdadeiras e falsas? Bom, isso depende de qual operação a gente está aplicando. E, ou e não. Por exemplo, intuitivamente, parece que a expressão que diz que o lobo-guará sabe falar latim e sabe cálculo 3 só vai ser verdadeira inteirinha se as duas expressões o lobo-guará sabe falar latim e o lobo-guará sabe cálculo 3 forem ambas verdadeiras.
Agora que sabemos de tudo isso, a gente pode checar cada uma das operações para descobrir se o resultado final é verdadeiro ou é falso. No caso do ou, a operação vai ser verdadeira se pelo menos uma das proposições for verdade, inclusive se as duas forem verdade também. Já o não inverte o valor verdade de qualquer proposição. Se é verdadeiro que o lobo-guará mora no Rio de Janeiro, é falso que o lobo-guará não mora no Rio de Janeiro. A boa notícia é que o NA satisfaz todos os nossos requisitos e vai entrar para a equipe, a não ser que ele não tope o salário. Parece que a nossa tentativa de codificar parte do pensamento humano tá dando certo, mas deu muito trabalho. Será que a gente vai precisar repetir tudo isso cada vez que a gente quiser contratar um lobo-guará diferente? Em 1838, o editor do recém-fundado Jornal Matemático de Cambridge recebeu uma carta de um remetente não muito usual. O manuscrito se intitulava Teoria das Transformações Analíticas e havia sido escrito por um então desconhecido jovem de 23 anos, o qual, após abandonar a escola aos 16 para ajudar financeiramente os pais, continuou estudando matemática apenas na companhia silenciosa de seus livros. Apesar de certas particularidades que revelavam a inexperiência do escritor, o editor do jornal percebeu ali uma faísca de genialidade e decidiu aceitar a publicação do artigo. Assim começou a carreira científica do inglês George Boole, que é um dos matemáticos e lógicos mais importantes do século XIX. Após ter o seu primeiro artigo aceito, o Boole continuou escrevendo de forma prolífica em diversas áreas da matemática. Alguns membros da comunidade matemática britânica trataram com certa resistência considerar o trabalho de alguém que não possuía nem ao menos um diploma, mas o trabalho do Boole falou por si só. 16 anos após o seu primeiro artigo em um jornal matemático, o Boole publicou a sua obra-prima, pela qual ele seria lembrado até hoje: As Leis do Pensamento. A grande inovação aqui, a que seria essencial no desenvolvimento de um computador, foi a de trazer as leis do pensamento de Aristóteles para dentro das leis da matemática. A matemática havia passado por 3 séculos de extremo sucesso investigando as leis da álgebra, o que resultou em avanços nas ciências naturais igualmente importantes. Inspirado por isso, o George Boole encontrou uma forma de expressar frases lógicas em frases algébricas, fazendo com que ele conseguisse calcular com facilidade se uma afirmação é verdade ou não. Voltando à contratação de lobos-guarás, dessa vez nós vamos considerar o V como 1 e o F como 0. A grande inovação de Boole foi notar como as operações lógicas que nós vimos antes podem ser substituídas por certas operações aritméticas. Nesse caso, por exemplo, o E pode ser substituído pela multiplicação, o OU pela adição, e o não, que é um pouquinho mais complicado, na verdade vira 1 menos o valor que a gente tinha antes, que eu vou chamar de x aqui. Na lógica de Boole, a multiplicação ela funciona igual a multiplicação normal, só que usando só 1 e 0. Já a adição vai continuar igualzinho antes, com a exceção de que 1 mais 1, nesse caso aqui, vai ser igual a 1. Isso é porque algo não pode ser mais verdade do que já é. Então, traduzindo a expressão que a gente tinha antes, a gente vai ter algo do tipo: nós mostramos 2 coisas importantes aqui. A primeira é que, de alguma forma, nós conseguimos reduzir as investigações da racionalidade humana de Aristóteles a cálculos tão simples que poderiam ser feitos em um ábaco de apenas uma pedra. A segunda coisa é que, organizando as coisas direitinho, o cálculo quase se faz sozinho. Para conseguir controlar diferentes partes da nossa nova rede elétrica, a gente vai precisar de um interruptor, uma forma de impedir ou liberar a passagem de energia para o nosso circuito. Como, por exemplo, se a gente precisar ligar ou desligar uma lâmpada. Mas pensa comigo, parece que tem uma ideia sutilmente escondida aqui. As proposições lógicas que a gente viu antes podem ser verdadeiras ou falsas, 1 ou 0. E esse nosso circuito parece ter uma característica similar. Ou o interruptor está fechado ou aberto. Ou a lâmpada está ligada
ou desligado. Isso nos sugere uma forma nova de representar o valor verdade de uma proposição, ou seja, se ela é verdadeira ou falsa, mas dessa vez usando eletricidade. Mas será que poderíamos combiná-los com outros circuitos para representar aquelas proposições compostas, como foi no caso lá do recrutamento dos nossos funcionários? A resposta é sim. Esse circuito aqui, com 2 interruptores em sequência, só acende a lâmpada quando os dois estão fechados. Análogo àquele e lógico, que só é verdadeiro quando as duas proposições ali sendo combinadas também são verdadeiras. Já esse circuito aqui, com os 2 interruptores em paralelo, vai ser verdadeiro quando pelo menos um dos interruptores estiver fechado. Já se os dois estiverem abertos, aí o circuito fica desligado. E, sem surpresa nenhuma, esse circuito aqui se comporta como aquele nosso ou lógico. Já esse circuito aqui é um pouco diferente. A gente tem 2 caminhos que a energia pode passar. Esse de cima tendo uma resistência maior e sendo que a energia passa pela lâmpada. O de baixo tem uma resistência menor. Então, se o interruptor for fechado, a energia vai preferir passar pelo interruptor de baixo, desligando a lâmpada. Assim, a gente tem a funcionalidade do não lógico. Quando o interruptor fecha, a lâmpada desliga, o contrário do que a gente estava acostumado. É claro que a próxima etapa é tentar usar isso na contratação de lobos-guarás. Cada uma das proposições que a gente viu antes está representada aqui com interruptores. A gente tem aqui 3 caminhos diferentes e cada um deles representa um ou. Isso quer dizer que se a energia passasse por qualquer um desses caminhos já seria o suficiente para ligar a nossa lâmpada, ou seja, o nosso lobo-guará ser contratado. Por exemplo, se o lobo-guará souber dançar, olha só, ele já vai ser contratado. Para a energia conseguir passar por esse outro caminho aqui, por exemplo, o nosso lobo-guará tem que saber japonês e tem que saber álgebra linear. Só quando ele cumpre esses 2 requisitos que ele pode ser contratado. Porém, ele não pode ser do Rio de Janeiro. Se ele for do Rio de Janeiro, olha só o que acontece. Ele não é contratado. Então aqui nós temos o exemplo de um NOT funcionando ao vivo, olha só. Contratado. E se for carioca, não contratado. Para a energia passar pelo último caminho, ele tem que ser de São Paulo. Então eu vou até colocar o P que não estava aqui. Então ó, ele tem que ser de São Paulo, a gente tem que fechar aqui o contato. Mas não basta ser só de São Paulo. Ele tem que saber ou cálculo 3 ou tem que saber latim. Olha só que legal, se ele souber latim, ele já é contratado, não precisa saber cálculo 3. E se ele souber só cálculo 3, ele também já é contratado. Não precisa saber os 2. Se ele souber os 2 também não tem problema. Se eu fechar os 2 aqui tá tudo certo. Mas é ou um ou outro. Vamos ver se o nosso lobo que estava concorrendo à vaga, passaria ou não aqui segundo o nosso circuito de teste e verificação de candidatos. P é verdadeiro, o L é verdadeiro, o C é falso, tá certo? O R é falso, o A é verdadeiro, o J é falso e o D é falso. E o L é verdadeiro. E tá aqui confirmado mais uma vez que o Na vai entrar para a equipe. Agora eu quero que você pare um pouco e pense sobre o que a gente acabou de fazer, que foi simplesmente enganar a eletricidade para pensar logicamente por nós. É surreal.